Bom dia e bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que hoje seja mais um dia cheio da presença de Deus, regado pela graça do nosso Pai. Como é bom começar mais um dia, né? Cheio da presença de Deus, cheio do toque do Senhor. Bom dia, Lila. Bom dia, Simone. Bom dia, meus amores. Que Deus abençoe o dia de vocês. Como estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Todo mundo bem? Rompendo em fé? Gente, por aqui eu ainda tô com um pouco de torcicolo, sabe? Abaixa a cabeça assim, ó, mas dói que só. Esse lado aqui meu tá uma luta, mas eu estou bem. Graças a Deus. Muito gripada por aqui. Oh, meu Deus, melhoras pra você, Lila. É difícil, né? Mas a gente vai rompendo. Amém, Roberto. Uma semana cheia da presença de Deus pra você também. Glória a Jesus. Vamos orar? Enquanto a nossa turma vai entrando, enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Obrigada. Hoje nós vamos falar e ler 1 Samuel capítulo 21. E o título que eu coloquei dessa live é Nem Toda Promessa Começa com Risos. Nós vamos ver uma trajetória de Davi agora, até Davi ele tomar posse do trono. Deus tinha colocado para Davi e falado assim: Davi, eu te separei, eu te ungi e você será rei em Israel. Só que do período que Deus faz a promessa para Davi até o momento dele tomar posse da promessa do trono, esse intervalo, Davi vai passar por um deserto. E eu queria trazer isso para nós no dia de hoje, né? Nem toda promessa, ela vai começar com risos, né? Com a gente sorrindo, pulando, saltitando de alegria. E nós precisamos entender isso, porque às vezes nós não temos a maturidade de esperar o tempo certo de todas as coisas acontecer na nossa vida. E vamos entrar para uma linha de questionamentos a Deus, dizendo: Deus, mas você não prometeu? Deus, quando será isso? Deus, por que eu tô passando por isso? Mas quando a gente entende que Deus ele tem uma forma, um jeito de trabalhar no nosso coração, até que a promessa se cumpra, as coisas ficam mais fáceis, sabe? Então nós vamos ver aí hoje essa trajetória de Davi, enquanto ele tá fugindo de Saul, né? Eu queria já começar essa live, nós vamos orar, mas eu queria já fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é: você já teve que tomar decisão sobre uma pressão? Em algum momento da sua vida, já teve que tomar decisão sobre pressão? Já precisou se esconder e esconder sua dor enquanto você buscava um jeito de sobreviver? Eu não sei se você já passou por isso, mas tem alguns episódios da nossa vida que a gente precisa esconder. Nós precisamos tomar a decisão sob pressão e muitas vezes a gente não escolhe o melhor caminho. Mas nós estamos sob pressão e a resposta tem que ser rápida. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida nesse período agora? Não sei, eu tenho uma promessa, mas está tudo revirado na minha vida. E eu não digo sobre uma decisão de, nossa, eu vou pro médico hoje ou não vou, eu vou comer o que pela manhã, o que eu faço com meu filho, não. É decisões sob pressão, onde tem alguém querendo te matar, onde tem alguém querendo te matar, sufocar a sua promessa, e ali você precisa tomar algumas decisões. Eu queria falar para você, já de início na nossa live, que independente da pressão que você esteja vivendo, independente do deserto que você esteja passando, você não está sozinho. A mão do Senhor é sobre a sua vida, tá? E nós vamos orar agora nesse momento. Deixa eu buscar minha anotação aqui.
Então, é isso. Se você quiser anotar aí no seu caderno, anota no seu ponto de anotação. Nem toda promessa começa com risos, né? A unção nos livra dos desertos, mas garante que não passemos sozinho por elas. A unção não nos livra dos desertos, mas ela garante que nós não passamos sozinhos por ele. É isso. Embora Davi ele estava ali ungido, não livrou ele do deserto. Amém? Se você pode, aí da sua casa, fecha seus olhos, do trabalho, só se você estiver dirigindo que você não vai fechar seus olhos. Mas se você pode, fecha seus olhos e curve a sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Queremos entregar o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser diante do Senhor. Reconhecemos, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, que nós não podemos nos mover se a Tua mão não estiver sobre nós. Peço, Pai, para que o Senhor incline os Teus ouvidos a ouvir a nossa oração. Nós somos gratos, Pai, por ter o Senhor como nosso Deus. Que bom que você é o nosso Deus, que bom, Pai, que o Senhor é o nosso Pai. Nós somos gratos. Nesta manhã nós te louvamos e te bendizemos. Entendemos que o Senhor é o nosso único Deus e suficiente. Que esta palavra, Pai, ela fale ao nosso coração. Que venhamos entender, Pai, que nem toda promessa começa com sorrisos. Que nem todo período da nossa vida vai ser um mar de flores, mas elas vão vir com espinhos e às vezes esses espinhos vão machucar a nossa mão, a nossa vida, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Vou usar a vida de Davi, Pai, para trazer aplicações para nós no tempo de hoje. Espírito Santo, fique à vontade, fale ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos guarda, nos livra e nos protege de toda investida de Satanás, de todo levantar das trevas contra a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que seja um tempo precioso, proveitoso na Tua palavra, onde os nossos corações vão ser alinhados conforme a Tua vontade. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Para você que está chegando agora, bom dia. Que Deus abençoe sua vida. Que alegria ter vocês por aqui. Se você, pela primeira vez, está chegando nessa live, eu queria te contar, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, começamos em Gênesis e estamos passando pelo livro de 1 Samuel. Já vimos o momento que o povo de Deus ele sai do Egito, escravo, Deus liberta aquele povo e fala assim, olha, vocês serão o meu povo, um povo escolhido e vão caminhar debaixo da minha nuvem, debaixo da minha direção. E Deus vai conduzir esse povo a uma terra prometida. E esse povo, aqui agora em 1 Samuel, já está bem estabelecido na terra prometida. Eles passaram por um período de juízes e vários juízes vão julgar, vão dar direção para aquele povo, só que chega em um determinado momento, 1 Samuel capítulo 13, que o povo vai pedir um rei. E Deus levanta Saul. Deus vai levantar Saul, não é nem 1 Samuel 13, antes disso. Deus vai levantar Saul, cadê? Capítulo 10, o povo vai falar assim, olha, todas as terras vizinhas têm reis, nós queremos reis também. Só que aquele povo, naquele momento, estava rejeitando a liderança de Deus. Porque até então, quem liderava o povo era Deus. Quem era o rei sobre aquele povo era Deus. E o povo vai pedir um rei para Deus. E Deus, por misericórdia, por graça, ele vai permitir que Saul seja levantado. Saul até então era um homem muito tímido. A Bíblia fala que, embora um homem muito bonito, ele era um homem tímido, vinha de uma das menores tribos de Israel, que era a tribo de Benjamim. Ele era um dos menores ali da sua casa e ele vai ser levantado como rei em Israel. O início do reinado de Saul começa perfeito. Saul, ele
Em um momento ele vai ser aclamado pelo povo, em um momento Saul vai ser levantado por pessoas, mas ele acaba falando assim, não, eu não quero essa glória é de Deus, nós vamos agora subir para Siló e vamos adorar o Senhor ali em Siló. Só que o tempo vai passando e as coisas vão mudando, e Saul vai deixando com que a vaidade preencha o coração dele. As pessoas antigas, elas vão dizer o seguinte, você quer conhecer uma pessoa, você dá poder e fama para ela e você vai saber quem ela é, né? Dá dinheiro para as pessoas e você vai conhecer ela. Então, quando Saul ele sobe ao trono, ele começa a procurar guerreiros fortes, ele vai começar a levantar homens para ir para a batalha, ele vai ganhar uma batalha atrás da outra, porque a mão de Deus estava sobre ele. E Saul vai começar a achar que a força do braço que resolvia as coisas. Saul achava que homens valentes, homens fortes, que fazia com que ele vencesse as batalhas. Eu não sabia que Saul era homem de Deus. Sim, o início do reinado de Saul, filha, é lindo. A gente vai ver que Saul é um homem que está ali ouvindo Deus, ele está ali escutando Deus. Em um determinado momento ele não vai querer dar glória a ele, a homens, mas ele vai remeter essa glória toda para Deus. Só que acontece que Saul começa a viver pressão. Ele vai começar a lutar e chega um momento da vida dele que ele vai subir para guerrear contra os filisteus. E os filisteus sobem com muitos homens para a batalha. Esse momento é muito nítido na minha cabeça. Eles vão subir, os filisteus vão subir com 3.000 soldados, 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e fala que soldados numerosos como a areia da praia. E quando Saul vê todo esse povo, ele precisava oferecer um sacrifício para Deus, para poder pedir direção de como ele deveria se portar, como ele deveria conduzir aquela batalha. E naquele momento, Saul tinha que esperar Samuel chegar, porque Samuel que era o sacerdote. Somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício para Deus. E ali, Saul, ele está pressionado. Ele vê que alguns soldados de Israel começam a dispersar, fugir. E o povo começa a fugir para o lado do Jordão e começa a ir embora e fala, eu não vou lutar essa guerra. Saul está ficando doido, pirado, porque o povo filisteus, o filisteu, ele está subindo diante de nós com um exército muito forte. Quem somos nós para lutar contra o exército filisteus, uma vez que eles têm 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e soldados numerosos? Israel só tinha 3.000 soldados, sem muito armamento. A Bíblia conta que até mesmo para amolar a espada, o povo de Israel precisava ir até território filisteus para amolar a espada. Ele não tinha nem condição de amolar sua própria espada. Quem dirá guerrear contra o povo filisteu? Então, tudo isso acontece. E diante de uma pressão, Saul vai lá e oferece sacrifício, sem esperar Samuel chegar. E ele não tinha esse direito. Então, diante de uma pressão, ele comete um ato vergonhoso, um ato que desonrou a Deus, um ato que quebrava princípios. E isso traz aplicação para a nossa vida no tempo de hoje. Por quê? Nós passamos por pressão a todo tempo. Só que a pressão, ela não pode fazer com que a gente quebre princípios. Nós vamos ver o que aconteceu com a vida de Davi. Davi, ele quebrou algo ali na lei, mas ele não quebra princípios, né? Princípios de desonrar a Deus, princípio de matar alguém, sabe? Nós não podemos cometer esses tipos de quebra de princípio, entende? Então tem algo que para Deus é tolerável, a graça dele vai intermediar, a misericórdia de Deus vai entrar em ação. E quem somos nós para julgar a misericórdia de Deus? Não sei vocês, mas eu já passei por vários momentos que a misericórdia de Deus entrou sobre a minha vida. Que eu falava assim, gente do céu, era para eu ter sido consumida agora.
mas a misericórdia de Deus entrou na minha vida. E já vi também na vida de outras pessoas a misericórdia de Deus sendo exercida. Então tem vezes que Deus vai colocar a misericórdia em ação, mas tem coisas que nós cometemos que Deus ele vai falar assim, isso para mim é intolerável. Não tem como eu fazer nada com relação ao seu posicionamento. E Saul estava nesse momento. A vaidade subiu ao coração dele, a pressão tomou conta e ali ele entrega sacrifício, sendo que ele não tinha direito. Quando Saul entrega esse sacrifício, ele começa a ser desqualificado. Ele vai ser desqualificado por ter entregado o sacrifício e por ter desobedecido a Deus num comando que era... Deus tinha dado comando, Saul, sobe até os amalequitas, mate todo mundo. Esse todo mundo era o exército, os homens fortes, os guerreiros. A Bíblia vai falar que era para matar homens, mulheres, crianças, bebê de colo, mas isso era uma linguagem hiperbólica para referir Acabe com esse povo para que eles não venham mais fazer mal a vocês. E quando Deus manda Saul subir para matar os amalequitas, ele vai falar, mate todo mundo, inclusive Saul, o rei, mate o rei também. E Saul vai voltar para casa com o rei e com despojos de ouro, prata, bronze, ferramentas, armamentos, que era bom para ele. E ali Deus vai falar assim, Saul, você me desonrou. Saul, você não me obedeceu fielmente. Eu falo que obediência parcial é desobediência. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso, porque nós somos criados em uma geração que, Deus entende. Deus não vai fazer, Deus não vai fazer mal porque a gente quebrou um jejum. Não, o Senhor é compreensivo. Gente, sei que Deus é misericordioso e que, se tratando em misericórdia, quem somos nós para tentar compreender a misericórdia de Deus e a graça dele? Mas a justiça de Deus é tão real quanto a graça. A justiça de Deus é tão real quanto a graça e a misericórdia. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que vai cobrar muitas coisas também. Entende? Ele é um Deus de amor e o amor de Deus é inegociável, né? Ele é o próprio amor, né? O amor existe nele. Nós conhecemos o amor por ele, mas a justiça de Deus, ela é real. Vai ter momentos, igual nós vamos ver, quando Deus virou para Saul e falou assim, Saul, hoje você está desqualificado. Eu escolhi outra pessoa para o trono. Eu vou levantar um outro homem. Você, para mim já chega. E ali, Saul estava muito envergonhado. Ele vai virar para Deus e vai falar assim, Deus, permita pelo menos que Samuel suba comigo até a cidade para que eu não seja envergonhado diante das pessoas. E Deus vai permitir que Samuel suba com Saul, faça esse teatro para que as pessoas não julgassem Saul. Então eu vejo que Deus, ele é um Deus que não vai te envergonhar. Ele não é um Deus que vai ter prazer em expor o seu pecado. Mas não brinque com a mão de Deus, sabe? Porque Deus, ele também é justo. Deus, ele carrega a justiça e a misericórdia com o mesmo nível, sabe? Então nós precisamos olhar para aquilo que Deus já nos pediu e caminhar em uma obediência não parcial, mas uma obediência integral, sabe? De ser fiel aos comandos de Deus. Se ele pedir para você fazer um jejum, faça um jejum e entenda que a mão dele está sobre a sua vida. Não acha que nossa, quebrei meu jejum, parei. Não, quebrei meu jejum, pede perdão, se quebranta diante de Deus e continua. O que nós temos de pessoas que começam jejum de Daniel e falam assim, vou fazer 21 dias de jejum. E aí faz ali 4 dias, quebra o jejum e fala assim, eu não consigo. Não, se você prometeu, trate de cumprir. A palavra é muito clara com isso. Deus não se agrada de sacrifício, mas ele agrada de obediência. A palavra também vai dizer isso, que Deus não tem prazer em sacrifício quanto em obediência. Então, se você propôs para Deus em fazer um jejum, cumpra com ele.
ainda que você tenha quebrado. Nossa, eu fiz um jejum de não comer carne. E aí um propósito, né, de não comer carne. E aí eu vou lá e como um presunto. Ah, comi um pão com presunto, comi um salgadinho com um pedaço de carne. Nossa, agora eu quebrei e não vou voltar mais. Não, você vai recalcular sua rota, vai dobrar seu joelho, pedir perdão e vai voltar. Sabe? Eu tenho aprendido isso muito, muito com o estudo bíblico. Sabe? Que nós temos esse hábito feio de, não consigo, não vou fazer mais. Eu prometi para Deus que iria fazer algo, mas como não dei conta, vou deixar para lá. Não deu conta? Vai fazer sim. Vai se esforçar de novo, vai pedir que o Espírito Santo te conduza, vai clamar pela misericórdia de Deus e a graça dele sobre a sua vida. Saul foi desqualificado porque Deus deu um comando para ele e ele obedeceu esse comando parcialmente. Ele trouxe para casa o que lhe agradava aos olhos, o que lhe aprazia, né? Aquilo que era vistoso diante dele. E a cara de pau de Saul de falar assim: mas eu trouxe o rei, Deus, e trouxe os despojos porque eu vou oferecer em sacrifício para o Senhor. Eu vou colocar aqui, Deus, o sacrifício dos melhores bois para o Senhor. Sabe, Deus não está querendo sacrifício do melhor boi, da melhor ovelha, do ouro, da prata. Deus não precisa disso. Deus, ele só quer o nosso coração completamente inclinado e obediente a ele. Nessa manhã ainda eu queria te convidar a sondar o seu coração e ver quantos comandos Deus já te pediu, ele já te passou e você não permaneceu. Não permaneceu porque ia te tirar da zona de conforto, não permaneceu porque você achava que podia fazer o que queria. Sabe, vai recalcular a sua rota e vai entregar o jejum que ele te pediu, o tempo na palavra que ele te pediu, a intercessão, o voluntário, sabe? Eu não consigo servir na igreja porque para mim eu tenho que ir para o sítio, eu tenho que ir para isso, eu tenho que ir para aquilo. Não. Ajeita na sua agenda um tempo para poder servir ao Senhor, tá? E aí Saul vai ser desqualificado. Por ele ter sido desqualificado, Deus levanta um homem segundo o seu coração. Em 1 Samuel 13, nós vemos esse episódio que Saul vai oferecer o holocausto. Deus vai falar assim: Saul, você pecou contra mim. Eu escolhi hoje diante de mim um homem segundo o meu coração. E no momento que Deus está falando que ele escolheu um homem segundo o seu coração, é engraçado porque Davi não tinha nascido ainda. Davi não era vivo, não tinha fôlego de vida, e Deus já falava que ele era um homem segundo o seu coração. Deus já tinha visto a vida de Davi, a entrega dele, o relacionamento dele, e ele falou: este será chamado homem segundo o meu coração. Por quê? Era um homem entregue. Nós vamos olhar para a vida de Davi e vamos ver Davi pecando em vários pontos. Davi, ele peca por ter se entregue aos seus próprios desejos. Ele vai subir no terraço, ele vai olhar Betseba, ele vai interessar nela, e além de se deitar com ela e ela engravidar, ele vai falar assim: vamos colocar Urias na frente da guerra, para que ele seja morto. Esse foi um homem comum, como qualquer outro homem. Mas Davi, ele tinha algo diferente no seu coração. Ele recalculava a rota rápido. Ele se redimia, ele pedia perdão e ele voltava rapidamente. Não sei vocês se já perceberam isso, mas nós, quando pecamos, nós ficamos afastados de Deus. E um sentimento de culpa corrói o nosso coração. A culpa, ela vem para tentar te matar e te deixar naquele lugar paralisado. A culpa paralisa. Mas eu quero te falar uma coisa: Jesus morreu por você e derramou sangue pela sua vida. E hoje você não está mais sobre o peso da culpa, sobre o peso do pecado. Pecou, errou, recalcula a rota rápida aqui, olha, e vamos viver porque Deus tem pressa em fazer na sua vida. Davi recalculava a rota rápido. Ele era esse homem.
E hoje eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 21, o momento em que Davi está fugindo de Saul porque Saul quer matar ele. Saul tinha inveja de Davi e por isso ele quer matar Davi. E Davi ele vai fugir. Então a gente entra em 1 Samuel 21, no momento em que Davi ele vai fugir contra Saul, né, de Saul, depois de uma aliança profunda que ele tinha feito com Jonatas. Você que está aqui hoje pela primeira vez, Jonatas era o filho de Saul. E ele e Davi vai desenvolver uma amizade muito linda. E eu contei nas lives passadas sobre a amizade de Saul e de Davi e expliquei até mesmo que algumas pessoas vão usar esse texto para falar que Davi e Saul tiveram um relacionamento e que isso dá um respaldo para Deus aprovar um relacionamento entre dois homens ou duas mulheres. Não, mas isso não tem aprovação de Deus. Era uma amizade verdadeira. E eu trouxe aqui para vocês o contexto do hebraico, que esse amor era um amor que não era um amor sexual, mas era um amor como pai e filho, como mestre e discípulo, como amigos. Era um amor assim, não era um amor entre um homem e uma mulher. E expliquei isso. E aí, depois disso, Davi falou com Jonatas o seguinte: Jonatas, eu vou fugir, porque o seu pai quer me matar. Ele, não, meu pai não vai te matar, não, de forma alguma. Só que acaba que eles fazem ali uma prova, Davi não aparece na festa de lua nova, uma festa que o rei dava todo ano para se assentar com seus oficiais, com seus comandantes, pessoas que estavam à frente da batalha. Davi era um dos seus comandantes e ele não aparece nessa festa. Pelo fato dele não aparecer nessa festa, Saul vai ficar muito bravo e Jonatas vai entender que Saul queria de fato matar Davi. Ele conta isso para Davi e Davi vai fugir, tá? Então é diante desse contexto que nós vamos ler o capítulo 21. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém te acompanhou? Aí ele vai responder, né? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse para ninguém, porque eu estou aqui. Eu disse aos meus homens, onde podem me encontrar depois? Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães, ou qualquer outra coisa que você tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado, né, o pão da preposição, que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu, nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em uma viagem comum, quanto mais nessa missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu dos pães sagrados, chamado pães da presença, ou pães da preposição, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinha sido substituído por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou para Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que eu não tive tempo nem de pegar uma outra arma. O sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor do que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. E os oficiais de Aquis, porém, disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças, com cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gade, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco.
arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Isso é um ponto engraçado. Por fim, Aques disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? Temos doido o suficiente por aqui. Por que trouxeram mais alguém assim no meu palácio? Aí vamos lá, vamos compreender. Davi, ele está diante de uma pressão. Davi, ele vai fugir de Saul. Saul quer matar ele a todo custo. Agora vamos tentar entender. Supondo que é um cenário de guerra e nós trabalhamos na guerra. Não tem como imaginar, né? Porque somos mulheres, não iríamos para a guerra. Mas vamos tentar imaginar um pouquinho. O contexto é guerra. E nós estamos diante de um rei poderosíssimo. Um rei que manda matar e manda prender. Ele está atrás agora de Davi e ele deixou claro com todas as palavras: eu vou te matar. Por que Saul queria matar? Por inveja. A Bíblia vai falar que o povo começa a cantar e dizer: Saul matou milhares, mas Davi centenas de milhares, e Davi fica furioso com aquilo. E ele vai falar assim: eu não aceito. Esse homem vai ter que morrer. Ele não vai me substituir. E nisso, Davi foge. Quando ele foge, ele para na casa de Aimeleque. Ele vai fugir para esse lugar. E ele está desarmado, com fome. Ele não sabe o que ele vai fazer da vida. E ele vai falar assim: Aimeleque, eu estou numa missão muito importante. E você não tem algo para poder me dar? Eu estou com fome, eu preciso comer. Aimeleque vai dizer: Davi, eu não tenho nada, a não ser os pães da presença, os pães da preposição, né? E os pães da preposição não era qualquer pessoa que podia comer. Somente o sacerdote podia comer os pães da preposição. Vamos lá. O pão da preposição era reservado apenas para sacerdote. Isso está em Levítico 24, no versículo 5 e 9. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Levítico 24, 5 e 9. Deus está falando sobre o óleo, sobre o pão da presença, aquilo que ia compor, né, o tabernáculo, o que teria na presença dele, o que teria no Santo dos Santos, o que teria no lugar sagrado, no átrio, no pátio. Ele está dizendo isso. No versículo 5 e 9. Esses 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão, coloque os pães diante da presença do Senhor, sobre a mesa de ouro puro. Arrume em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira, como uma oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que comerão no lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito de permanecer a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Tá vendo? Levítico 24 vai dizer: o pão é santo. E quem pode comer o pão? Somente quem está no ofício da função. Somente quem trabalha ali na presença de Deus. Então, quem tinha direito de comer o pão era somente os sacerdotes. E Aimeleque está dizendo: Davi, eu não tenho outro pão a não ser o pão da presença. E Davi vai falar: pode ser esse mesmo. Pode ser esse pão, eu vou comer ele sim, tô com fome. Me dá um pão para comer. E o sacerdote vai falar: tudo bem, eu vou trocar por pães frescos, vou colocar pãozinho novo lá, você pode comer o velho. Então era um pão que tinha passado 7 dias que estava ali. E ele vai dar. Jesus cita isso em Mateus, no capítulo 12, no versículo 3. Mateus 12, versículo 3. Vamos lá. Eu vi que a Valéria tinha colocado isso, que Jesus citou, né? Mateus 12, Val. Versículo 3. Mateus 12, 3. O discurso era sobre o sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas escrituras o que fez Davi
Quando ele e seus companheiros tiveram fome, ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que o sacerdote do serviço do templo pode trabalhar no sábado? Eu lhe digo, há alguém aqui que é maior do que o templo. Jesus está dizendo, existe graça. São exemplos de que a misericórdia de Deus está acima da lei. Tá vendo? Raira, este pão tem alguma coisa comum com o pão da Santa Ceia? Não. Não tem correlação, não. Esse momento aqui, Jesus está dizendo, gente, eu sei que existe a lei. A lei está aqui e ela precisa ser cumprida. Nós olhamos para a lei e vemos um espelho. Só que a minha misericórdia, a minha graça, ela excede a lei. Não que não precisa guardar. Como você sabe que você pecou? Olhando para a lei. Jesus disse, eu não vim para quebrar a lei, mas para cumpri-la. E muitos vão dizer que como Jesus já cumpriu, nós não precisamos fazer nada. Não é porque Jesus cumpriu a lei e hoje nós vivemos no tempo da graça que a lei foi abolida. Ele disse de forma alguma, não vim para quebrar, não vim para tirar nada do que está a lei, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para poder mostrar que é possível vocês vencerem, permanecerem e hoje meu sangue cobre vocês de todo pecado. Mas todavia, olhem para esse espelho. É ele que dita o que é certo e o que é errado. Se a lei não vale mais e a gente não tem mais que cumprir a lei, como você vai saber que você pecou? Se não tem lei, se não tem mandamento, se não tem palavra, entende? Então, ele só está dizendo, olha, Davi nesse momento, ele fez algo que não podia fazer, porém a minha graça excede a lei. É isso que ele está dizendo. E Davi não foi morto, Deus não matou Davi, tinha um propósito de Deus ali. Ele estava correndo de alguém que queria matar ele sem motivo algum. E ali ele vai para essa missão, ele vai falar mentira. Aí você fala, Raira, pode falar mentira? Deus aprova então essa mentira? Não, Deus não aprova essa mentira, mas foi o meio que Davi tinha de poder sair vivo daquela situação. Eu já falei sobre lei moral aqui com vocês. Aquele momento que Raabe, vou explicar para vocês o que é lei moral. E eu queria que vocês entendessem, compreendessem, mas não desse desculpa de, nossa, Raira, tô praticando aqui lei moral. Tem um momento em que Raabe, ela é questionada e ela é perguntada se tinha alguém de Israel, algum espião na casa dela. E naquele momento tinha. Josué e Caleb estavam na casa de Raabe. A Bíblia fala Raabe, a prostituta. Porém, essa prostituta, a gente não sabe se de fato era uma prostituta cultual, né? Uma mulher que prestava culto a outros deuses ou uma mulher que tinha uma hotelaria. Era também chamado de prostituta. Mulher que tinha um hotel. Era o mais aceitável, seria isso. Que ela era uma dona de uma hotelaria, né? Uma hospedaria. E ela tinha ali homens na sua casa. Por isso que aqueles homens foram para a casa dela. Eles não foram porque eles queriam se deitar com uma mulher, não era um prostíbulo, mas era uma hotelaria. E eles foram passar a noite. E quando ficaram sabendo que tinha espiões na cidade, o povo da cidade, né, da lei e justiça, foram bater na casa de Raabe. Raabe, toque, 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 tem alguém aí? Raabe vai falar assim, não tem ninguém aqui. E ela sabia que se ela estivesse escondendo alguém, a lei de Hammurabi, ela fala que deveria ser morto aquele que esconde o inimigo. Então Raabe sabia o risco que ela estava correndo e mesmo assim ela falou uma mentira. Só que Raabe, ela entra na genealogia de Jesus. Então quer dizer que Deus aprova e ele gosta das pessoas que falam mentira? Não, muito pelo contrário. Ela estava ali diante de uma lei moral. Se ela falasse que ela estava escondendo Josué e Caleb, ela seria morta. Eles seriam mortos. E ali acabava. O povo de Deus não ia poder entrar na terra prometida. Então Deus não aprova mentira. Mentira é um pecado, porém
tem a lei que nós chamamos de lei moral. O momento, deixa eu pegar. O momento onde Deus... é uma aranha. Pronto. Era um momento onde Deus, ele permitiu que isso acontecesse para que o povo ficasse vivo. Raira, como se aplica a lei moral? Vamos lá. Embriagar é pecado. Nós não podemos embriagar, né? A Bíblia fala que o ato de embriagar é pecado. E quem comete, tá ali, ó, cortado para Deus. Só que, supondo que você foi pra guerra, e aí aquele homem tá na guerra, e de repente ele tomou um tiro na perna, e a perna dele tá arrebentada. Ele tá sentindo muita dor e não tem anestesia naquela hora. Se tem ali 1 litro de conhaque, de vodka, de, sei lá, qualquer tipo de álcool, aquela pessoa pode tomar aquela bebida alcoólica, ele vai ficar embriagado e vai anestesiar a dor dele. Então, a embriaguez vai trazer uma anestesia, talvez uma perca de consciência, vai ficar tão fora de si que ele não vai lembrar daquela dor. Isso é uma lei moral. Entende o que é uma lei moral? Não podemos embriagar, mas se o contexto é de guerra e a única coisa que tem naquela guerra é uma bebida alcoólica para poder cessar a dor daquela pessoa, nós vamos cessar a dor daquela pessoa. Quem gostaria de ver uma pessoa sofrendo? Talvez com uma perna arrancada, com um tiro, sei lá, no braço, ou uma faca que pegou no braço, qualquer coisa, tá ali estancando, disparado com sangue vazando, né? Nós não queremos que aquela pessoa sinta dor. Nós vamos amenizar a dor daquela pessoa, embriagando ela. Entendeu? Eu tô meio esquecida. Você pode mostrar na Bíblia onde fala que foram eles? Que foram eles o quê? Não lembro, mas parece que não era Caleb e Josué. Vai ser em Levítico, Êxodo. Deixa eu ver. A saída é em Êxodo. Vou procurar aqui. Josué é 2, 1, do 1 ao 24, tá, Rosa? Josué, no capítulo 2, do 1 ao 24, vai contar essa trajetória de quando Raabe recebe aquele povo na sua casa. Perfeita explicação, amém, glória a Deus. Poderia ser usado nos últimos momentos de vida de alguém? Por exemplo, se for, sim, né? A pessoa, mas você não sabe se é o último momento de vida dela. Você vai usar para poder ajudar, né? Você não tá sabendo que é o último momento de vida de uma pessoa, mas supondo que é um acidente de carro, a pessoa tá entre as ferragens gritando de dor. E ela tá viva ainda. Pode ser usado? Essa pessoa tá sentindo muita dor, né? Só que isso tem que ter técnica. Você não vai enfiar uma bebida na boca de uma pessoa, você não sabe, né? É um contexto, eu dei um contexto de guerra. Mas o álcool, ele vai anestesiar e tirar a dor. A pessoa vai ficar embriagada, né? Mas vai ter acidente que a pessoa não pode perder a consciência. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, uma vez minha irmã teve uma briga feia com o esposo e se refugiou em minha casa. Não chegou o caso do marido vir atrás, mas se viesse, eu não teria coragem de falar. Sim, são situações, né, que vêm como lei moral. Um cara que tá procurando a mulher e ela tá jurada de morte. Ela tá escondendo na sua casa. Eu não posso falar mentira. Ela tá aqui sim. O cara tá armado. E se ele souber que ele tá na sua casa, ele vai matar a mulher. Você vai falar que ela tá lá? Eu nem abro a porta. Nesse caso, por proteção, poderia não dizer, né? Sim, é isso. Muito bem pontuado, Simone. É isso. E vocês entenderam, gente? Você não tá falando uma mentira porque você quer. Raira, mas pra mim continua sendo mentira. Aí eu vou pedir pra que você ore e que o Espírito Santo te convença daquilo que você precisa fazer e te dê estratégia em várias situações, né? Eu quero umas aplicações práticas antes da gente terminar essa live. Preciso terminar às 9. Davi mente para Emelec dizendo que ele estava numa missão. Ele não estava numa missão, né?
Isso demonstra a humanidade de Davi, assim como nós, mas ele estava sobre o peso da fuga. Né? O peso da fuga fez com que ele contasse uma mentira. Vou contar algo para vocês que aconteceu comigo. Só que para mim, nesse momento, foi pecado. Igual esse momento aqui, Davi está pecando, tá? Não tira o peso do pecado. Davi pecou, falando que ele estava numa missão, sendo que ele não estava. É uma mentira. E isso é um pecado, tá? Vou contar para vocês um pecado meu. Teve um momento que uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Raira, fulano de tal, com ciclano de tal, tá grávida. Aí eu falei: nossa, que benção, nananã, que coisa boa. E eu fiquei muito feliz. E a pessoa virou pra mim e falou assim: mas não conta pra ninguém não, porque eles pediram pra eu não contar. Eu falei: eita, meu Deus do céu. Aí foi que o barraco desabou. Sim, gente, falaram comigo que a pessoa tava grávida. E aí, supondo que é José e Maria. Nossa, José e Maria tá grávida, tá. Aí o José chega pra mim, e o José foi contar. E falou pra mim assim: Raira, Maria tá grávida. Você sabia? Tipo assim, como eu já tinha contado pra várias pessoas da igreja, essa notícia chegou a você. Como a pessoa falou comigo que ela não podia contar e que eu não podia contar, eu falei assim: não sabia não. Oh, é mesmo, coisa boa. Mas sabe quando você responde no susto? E eu falei essa mentira. Não sabia não. Eu sabia sim, mas eu não podia falar que eu sabia. E ali eu contei uma mentira, gente. Isso, mas pra mim é na hora. Olhei pra Cacau, porque a pessoa perguntou pra Cacau também. A Cacau fez assim com a cabeça, assim, ó. E não falou nada. Mas eu falei: não sabia não. Porque eu sou uma sanguínea, hemorrágica, impulsiva. Falei que eu não sabia, mas eu sabia sim. E ali eu menti. Na hora que eu entrei no carro, eu já tava assim engasgada com a Cacau. O Cacau, falei: mentira, você viu? Ela: eu vi com todas as letras você falando mentira. E aí eu falei, eu fiquei muito mal. Eu falei: Deus, se me perdoa, porque eu falei uma mentira. Mas foi uma mentira diante de uma pressão de uma situação. Consegue entender? A pressão vai nos expor a muitas coisas e pode nos levar a falar uma mentira, pode nos levar a fazer um ato impulsivo que vai prejudicar a nossa vida. O que nós precisamos fazer? Andar bem alinhados com Deus, entendendo que a graça dele é muita e a misericórdia dele também. Mas nós precisamos ajudar o Senhor, né? Em caminhar em uma vida de verdade. Lei moral geralmente é para salvar a própria vida. Eu sofri uma tentativa de assalto. O dinheiro que tinha era para pagar o cartão. E eu disse que não tinha, mas era o dinheiro de compromisso. Sim, é isso. Uma lei moral. É muito bem pontuado também, Ana. Obrigado por vocês serem tão participativos, viu? Isso me ajuda a explicar melhor diversas situações, porque às vezes eu venho com uma situação fixa na minha cabeça. Mas, quando vocês começam a colocar comentários, isso abre a minha mente para me colocar exemplos mais pertinentes, mais pontuais, tá? A mesma coisa é para uma pessoa que comete um assassinato se defendendo, né? Supondo que um ladrão entrou na sua casa. Ladrão entrou na sua casa. E ele tá com uma arma apontada para você. E ele fala assim: me passa tudo que você tem. Pá! Aí no ímpeto você matou a pessoa. É um pecado. Mas você pecou para se defender. Entende? E se você fez para poder se defender, é normal você ter que fugir da cena do crime, né? Você foge da cena do crime para não ser pego e depois você vai explicar que foi legítima defesa. É isso. Ele me disse: eu não quero seu dinheiro, eu vi Deus me dando livramento. Amém. Pontos importantes, aí eu termino essa live. Nem sempre quem tem a promessa está com tudo resolvido. Davi foi ungido, mas ele passou fome, medo e solidão. E isso traz uma aplicação para a nossa vida. Escreve isso. Nem sempre toda promessa está com tudo resolvido. Vai ter momentos que nós passamos por tanto medo, tanta solidão, tanto desespero. E você fala assim: será que Deus está mesmo nesse negócio? Nos faz questionar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas não acha que quem tem palavra, promessa de Deus, vai vir com tudo resolvido.
Não, Davi tinha um reino esperando ele. Mas olha o tempo que Deus está forjando o coração dele. Então esse tempo vai trazer forja para o nosso coração. Ser escolhido por Deus não nos isenta de um vale. A fé precisa ser firme mesmo nos momentos de confusão, tá? Então quero te lembrar que você precisa caminhar por fé. 2. Deus ainda sustenta no meio do caos. O pão sagrado, o pão da presença, está vindo aqui agora como alimento para Davi. Mesmo quando nós fugimos, Deus nos dá o sustento necessário, físico e espiritual. A palavra é o pão no meio do caminho. Entende? A palavra de Deus é o nosso pão no meio do caminho. Teve um episódio que Elias fugiu para a caverna e ele ficou escondido na caverna e ele não queria ver ninguém com muito medo de Jezabel. Ali Deus aparece com um anjo e leva pão, leva carne e leva água para ele. Nesse momento a gente vê Deus provendo. Então não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Eu mesmo hoje, no dia de hoje, eu preciso das providências de Deus na minha vida. E aí eu preciso colocar minha fé que Deus ele vai suprir aquilo que eu preciso. Se eu não crer nessa palavra, se eu não tenho fé, como eu vou passar pelos desertos da minha vida? Para hoje eu preciso de provisão e eu preciso crer que Deus ele é a minha provisão. Entende? Deus ainda sustenta em meio ao caos. 3. A espada de Golias nas mãos de Davi era uma lembrança do passado e uma ferramenta para o futuro. Ele recebe a arma que um dia foi um símbolo para ele de vitória. Às vezes nós enfrentamos o nosso passado e aquilo que nós passamos lá atrás, ele vai ser uma arma para que a gente possa usar no futuro. Deus prepara experiências que voltam como recursos. Anota isso. Deus prepara experiências que nos voltam como recurso. Aquele momento que você passou por uma dificuldade lá atrás, mas que vai sustentar a sua fé lá na frente. Entende? Coisas lá de trás, do seu passado, da sua dor, do momento que você teve que ser forte, do momento que você teve que ser corajoso. Deus vai trazer isso como armamento para você no futuro. Então não despreze a sua cruz, a sua vergonha, a sua dor, porque isso vai ser recurso lá na frente, tá? 4. Disfarçar não é sempre negar, às vezes é sobreviver. Disfarçar nem sempre é negar. Davi não estava indo contra Deus. Ele não estava, falando, olha, eu não creio, Deus, no seu poder, eu não creio na sua existência, eu não creio naquilo que o Senhor pode fazer, mas eu estou tentando sobreviver, Deus, eu só quero ficar vivo. Então, nem sempre negar, nem sempre disfarçar, falar uma mentira, é negar a Deus. Só quer evitar uma confusão, você só quer evitar uma briga. O correto é que a gente se livre disso, para que não venha peso de consequências sobre nós. Porque Deus perdoa o pecado, mas ele não tira a consequência. Então, para que a consequência não venha na nossa vida, é melhor ficar livre do pecado. Mas disfarçar não é negar. Às vezes vai ser sobreviver. Igual o caso aí da cunhada, da irmã da Simone, Davi finge estar louco. Esse episódio eu acho muito sensacional. Eu acho de uma sabedoria muito doida. Por quê? Davi chega em Gade. E lá o rei de Gade, o rei de Gade, Aquis, ele era um rei que colocava medo. Davi estava com medo. Ele falou assim, esse rei vai me matar? Se ele souber que eu sou de Israel e que eu estou no território dele, eu vou fingir de doido. Porque aí ele não vai ver que eu ofereço perigo. Porque Davi era conhecido como um guerreiro valente, matou Golias. Se esse rei descobre a verdade sobre mim, ele vai me matar. Mas aí o que ele faz? Ele doidão, começa a babar, a boca dele babar, revirar os olhos. Imagina a cena, gente. Consegue imaginar a cena de alguém com a língua pra fora, babando? Foi isso que Davi fez. Disfarçar não é negar. Às vezes vai ser sobreviver. Tem umas vezes na nossa vida a gente finge de bobo. Finge de bobo. Ah, não sei, sei não. Ah, não vou envolver nesse negócio não. Sabe? Finge de bobo. Finge de bobo.
Aqui, ó. Há momentos em que precisamos discernir como agir estrategicamente sem trair nossos princípios. Não é fraqueza, é sabedoria. Dani, nós vamos chegar lá. No caso, o pão levou à morte da família. Sim, porque eles descobriram que Davi passou lá. Vou chegar lá. Há sempre alguém observando. Doeg, né? Viu tudo que em Nob e depois causou a tragédia. Que aí é o que a Dani tá falando. No capítulo 22. Né? Pequenos atos têm grandes consequências no amanhã. Seja intencional, mesmo nos bastidores. Vamos lá. Aproveitando esse gancho do que a Dani trouxe. Raira, no caso, levou morte para aquela família. Pequenos atos hoje pode nos levar à consequência no amanhã. Que bom que Davi tá vivo. Davi tá vivo, né? A irmã tá viva, a irmã da Simone tá viva. Mas a consequência no amanhã pode ser da irmã da Simone voltar pro marido e o marido não querer mais conversar com a Simone. É um ato de tipo consequência. Lembra que eu disse? Eu falei isso, Dani. Eu disse que Deus perdoa o pecado. A misericórdia de Deus é muito grande, mas ele não livra de consequência. Quem autorizou Davi comer do pão? O sacerdote. Quem recebeu Davi naquele momento? O sacerdote. Quem está carregando o peso agora do pecado de Davi? O sacerdote. Simone está recebendo a irmã na casa dela porque o marido quer matar a irmã dela. Supondo que quer matar. Vou colocar nesse cenário de quer matar. A Simone, com o coração mole, fala assim: nossa, eu vou esconder a minha irmã porque o marido dela não vai pegar ela. Só que aí, no amanhã, a irmã volta. Ou talvez aquele cara começa a perseguir a família da Simone. E falar: eu vou pegar esses meninos dela. Eu vou encontrar com os meninos dela na escola e vou fazer alguma coisa com os meninos. Pode ser uma consequência do ato que ela escolheu fazer. Entende? Consegue entender? Seja pequenos, sejam grandes, o pecado, ele vai trazer consequência. Entende? Conseguiram ver? O povo fala assim: fulano está em fornicação. Deus perdoou o pecado. Sim, Deus perdoou o pecado. Mas ele não tira a consequência. Uma consequência de quem anda em fornicação pode ser com certeza uma gravidez indesejada. Não era o momento. E ali vem uma criança que vai pagar um preço por um ato de pecado. Conseguiu entender? Ficou claro? É isso, gente. É bom a gente estudar a palavra, não é? Eu tô apaixonada por ela. Eu sou apaixonada. Então é isso. Você já se sentiu pressionado a tomar decisões rápidas, sem tempo de pensar? O que te guia por esses momentos? Medo, fé, insegurança? É isso. Nem sempre as promessas elas vêm acompanhadas de riso, mas nós precisamos ter fé para chegar no lugar que Deus já determinou para nós. Em nome de Jesus. O que eu quero deixar como lição? Olha, existe uma graça, existe uma misericórdia de Deus, mas existe uma lei também que precisa ser cumprida. Não sei se vocês sabem, todos sabem, né? Mas hoje a gente está comemorando Shavuot. Shavuot é uma festa, uma das festas mais bem celebradas na Bíblia, uma festa bem marcante, importante, que é a festa onde conta-se 50 dias da saída do povo do Egito até a chegada deles no Monte Sinai. E quando chega no Monte Sinai, Deus aparece numa densa nuvem, com relâmpagos, com trovões, e eles vai dar a lei para aquele povo. Hoje é comemorado Shavuot, que é o mesmo momento em que 50 dias depois da Páscoa, Deus ele dá os mandamentos para aquele povo. No Novo Testamento, depois da morte de Jesus, conta-se 40 dias, Jesus caminhou com aquele povo ainda ressuscitado. Depois passaram-se mais 10 dias e o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Então, 50 dias que marca da Páscoa até os 10 mandamentos do Monte Sinai, da morte de Jesus, né, ressurreição de Jesus,
até ele mandar o Espírito Santo, que é conhecido como o dia de Pentecoste. Então, nesse dia, a gente está celebrando a palavra, a gente está celebrando o Espírito Santo sobre a nossa vida. E como que celebra a festa de Shavuot? Você coloca flores na sua casa, plantas, trigo em cima da mesa, e você faz uma alimentação rica em leite e mel. Lembrando que a Torá, né, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como leite que traz sustento, mas também é doce como mel, né, que traz essa doçura para nossa vida, essa leveza. Isso é Shavuot, viu? Então, eu não vejo como uma ordenança, eu vejo mais como um privilégio da gente poder celebrar e cumprir. Para quem está no grupo da mesa, né, que é um grupo mais separado, para as pessoas que caminham aqui comigo na live devocional, se você ainda não tá, me chama no direct, me manda um WhatsApp, entra no grupo Enxergando as Escrituras, e pelo grupo Enxergando as Escrituras você encontra meu WhatsApp, me manda uma mensagem que eu posso te mandar o link para você entrar também, se você tem interesse em estar mais perto, tá? E lá eu mandei um cronograma da festa de Shavuot. Você lê o livro de Ruth, você lê Êxodo, Levítico 19, 18, Êxodo 19 também, Êxodo 20. São algumas passagens que a gente lê, lembrando que Deus nos tirou de uma escravidão, nos deu uma lei para ser seguida e também o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada da vida, tá? É isso, gente. Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pelo meu Senhor. E isso tudo traz um peso no mundo espiritual, sabe? No mundo espiritual, é como se Jesus falasse assim, olha, vocês não tinham obrigação de fazer isso, mas vocês querem se sentir pertencida, porque essa é uma festa que acontece em Israel, é uma festa para o povo de Deus. A partir do momento que você traz essa festa para sua casa, você está dizendo, Jesus, eu entendi, eu sou o teu povo. Eu vou celebrar a Pessá, eu vou guardar o sábado, eu vou celebrar Shavuot, eu vou celebrar Sukkot, eu vou fazer Yom Kippur, não por uma lei, não por uma ordenança rígida, mas por um privilégio de ser chamado povo de Deus. Hoje nós temos esse gen israelita na nossa veia, porque o sangue de Jesus está sobre nós, e ele era um israelita, né? É isso. Fechamos a nossa live por hoje. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e quer ser salvo? Se você quer ser salvo, se você quer ter um lugar pós-morte, de descanso, só tem um único caminho, que é aceitando Jesus como seu Senhor. E ali ele vai salvar a sua vida. Salvador é consequência do lugar que nós estamos com Jesus. Se você ainda não fez essa oração, entregando sua vida para Jesus, você precisa fazer. Entender que se no seu coração você crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca, você será salvo. Isso está em Romanos 9:10. É Bíblia. O único caminho que tem para ser salvo. Por isso que eu dou essa oportunidade para você. Eu dou uma oportunidade com responsabilidade de você caminhar com Ele. Talvez você está afastado dos caminhos e você quer voltar para Jesus hoje. Se você quer fazer isso, se você quer aceitar pela primeira vez, você escreve: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Escreve isso nos comentários. É uma forma de você confessar. E se você quer voltar hoje para Jesus, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. Você vai estar reconciliando com Jesus. E hoje Deus vai entrar na sua vida, vai fazer tudo novo, de novo. E Ele já tem uma história escrita para você. É a minha missão dar para você essa oportunidade, tá? Então, se você quer, escreva aí nos comentários. Amém? Agora, se você já aceitou Jesus e você é salvo, você escreve: eu sou salvo. E aí nós vamos terminar o nosso devocional. Amém? Amém. Mão no coração, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, que privilégio é poder estudar a Tua palavra, que privilégio é poder conhecer uma família,
Um povo que tá às vezes, Pai, do outro lado do mundo, mas está aqui comigo nesse momento devocional. Somente o Senhor pode fazer isso. Obrigado por cada vida, que eles estejam firmados cada dia mais na Tua palavra e rendendo frutos ao Senhor. Um Deus vivo, um Deus que ama, um Deus de graça e misericórdia. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor nos deixa ser participante de tudo que o Senhor está movendo e fazendo. Nos ajusta, coloca a nossa agenda de acordo com a sua, Pai. Nos deixa ser participante daquilo que o céu está fazendo hoje, em nome de Jesus. Eu entrego cada vida que está reconciliando, cada vida que está entregando ao Senhor, a vida delas, e aquelas também que ainda vão entregar. Escreve cada nome no livro da vida, e quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, que o Senhor possa nos levar contigo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Que momento precioso, gente. Que momento precioso. Deus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. E a sua extensão é incomparável. Senhor, grande amor, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível, a sua extensão é incomparável. O amor de Jesus é maravilhoso. É isso. Um beijo gigante no coração de vocês. Até semana que vem, não. Até quarta-feira que vem. É isso. Um coração. Beijo.